Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Chegamos ao 22º dia de oração e leitura da bendita Palavra de Deus, a Bíblia. Que você possa unir a sua fé comigo, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, pedimos pelos desanimados, pelos enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles que precisam porta de emprego. Pai amado, que o Senhor esteja visitando as famílias, dando força, animando o teu povo, visitando todos aqueles que precisam da tua salvação. Nós cremos e nós oramos em nome de Jesus. Então hoje nós vamos começar a nossa leitura pelo Salmo 22. Salmo 22, o sofrimento e vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se chamam longe de minha salvação as palavras do teu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Versículo 6. Mas eu sou verme e não homem, opróbio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Versículo 13. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Versículo 15. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das frauças do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Versículo 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-os, glorificai vós todos, descendência de Jacó, reverenciai vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que me temem. Versículo 26. Os sofredores hão de comer e fartar-se e louvarão o Senhor porque buscam. Viva para sempre o nosso coração. Embar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, e ele é quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode perseverar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor de geração vindoura, onde vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que ele o fez. Agora, Gênesis capítulo 29, primeiro livro da Bíblia, capítulo 29, se você tem sua Bíblia aí, acompanhe conosco, em nome de Jesus. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente.
Olhou, e eis que um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha deixados junto dele, porque daquele poço davam de beber os rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam colocá-lo no devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Respondeu-lhe: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bem? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bem. E Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolherem os rebanhos, dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço, e lhes dermos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó e Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 11. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, e erguendo a voz chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Versículo 13. Tendo Labão ouvido as boas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-a e beijou-a, levou-a para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó a amava, a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Raquel respondeu: melhor é que eu te dê, em vez dela, dá-lo outro homem, fica pois comigo. Versículo 20. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens no lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse a Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servia eu por amor a Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se-á mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-ei também a outra, pelo trabalho de mais de 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó. Se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Lia. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor estendeu a minha aflição, por isso agora amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, disse: sou do Senhor, que era preterida, me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, disse: agora desta vez se unirá mais a mim e meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz a um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. O último texto que vamos ler agora é Lucas capítulo 17, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17. Acompanhe aí na sua Bíblia, invista tempo no devocional da Palavra de Deus. Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Cautelai-vos: se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda,
Direis a esta amoreira, arranca e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Versículo 7. Qual de vós, sendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura, terá de agradecer a seu servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também vós, depois de haveres feito quanto foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram no encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe a este, era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhes, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos, virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos direi, ele aqui ou lá, não vades nem os chegais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por essa geração, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder, de fato salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então perguntaram, onde será isso? Senhor, respondeu-lhe, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão também os abutres. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Se você puder compartilhar esse vídeo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.